Louvado seja o Senhor Jesus, cumprimento todos com a paz de Cristo. Quero dizer que é um prazer estar com os irmãos novamente, neste lugar, para compartilharmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Também tem sido enriquecido com a presença e com os conselhos do pastor Ismael, tem contribuído muito com a minha jornada como pastor, e nós vamos aí aprendendo uns com os outros. Eu solicitei, pedi ao pastor autorização para ministrar um cântico à igreja, e esse cântico, na verdade, ele retrata muito uma condição de uma irmã muito querida nossa, chamada Vânia, e ela passou por dias muito difíceis, e ela compartilhou esse cântico comigo, e eu fui tocado por ele. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele não é totalmente uma exposição bíblica cantada, mas ele fala da grandeza de Deus, do amor de Deus, de como Deus nos acolhe em dias difíceis. Amém? Provavelmente alguns o conhecem, outros não, mas vamos louvar o Senhor com esse cântico. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra o meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei andar nas alturas, não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra o meu nome com muito amor. E eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Não temerei altura, não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. É o fim. Mas bom, Senhor, Sua voz me traz paz e me faz entender que a sua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo: eis-me aqui.
digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Louvado seja o Senhor. Glorifique o Senhor com as suas palmas, meus irmãos. Obrigado, irmão. Louvado seja o Senhor. Peguei os irmãos de surpresa, né, pastor Ismael? Mas são bênção, em nome de Jesus. Bom, o pastor Ismael me deu essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a santa e gloriosa palavra do Senhor nesse dia tão especial, que é o dia onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Tive a oportunidade de falar um dia específico sobre a ceia. Eu não sei se todos estavam presentes, mas foi um dia especial, porque nós tratamos da importância, da relevância da ceia, né? Porque ela é por meio dela que nós, como o pastor Ismael bem disse, que é estabelecido uma nova aliança com o povo de Deus. Bom, e hoje eu quero compartilhar com a amada igreja a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. A versão é ARA, Almeida, revista atualizada. Aquele dia você me perguntou e eu me embolei. Ela me perguntou e eu embolei aqui. Coloquei ela numa dificuldade, coitado. Bom, nós falaremos sobre a graça do Senhor. O tema é maravilhosa graça. E ceia é graça, é a extensão da graça de Deus. É o que nós partilhamos como comunidade aqui nesta noite, é a extensão da graça de Cristo. E o texto diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Pai, nós queremos agradecer essa rica oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, com o propósito, Senhor, de ofertar ao Senhor o culto, um culto racional, o culto onde o Senhor, ó Deus, seja o centro de todas as coisas. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos corações para receber essa mensagem. Que o Senhor possa dar a mim também a condição de ministrá-la de forma que os irmãos sejam alimentados por essa mensagem e fortalecidos na força do Teu poder, para sermos, Senhor, instrumentos, a extensão da Sua graça lá fora.
a extensão da sua misericórdia e também do seu amor, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, o tema é a maravilhosa graça. Hoje, nós, ao lermos esse texto de Paulo, essa carta de Paulo a Tito, tem algumas informações importantes que eu preciso compartilhar com a igreja. Tito, ele estava na ilha de Creta, quando ele recebe esta orientação de Paulo, para que ele pudesse orientar a igreja que ali se encontrava. A condição dessa ilha e dos moradores dessa ilha era de extrema corrupção. Eram pessoas mentirosas e viviam uma vida de imoralidade intensa. Então, a orientação de Paulo a Tito, ela é tão pertinente para a igreja, porque o Evangelho do Senhor é, de fato, a manifestação da sua graça. Hoje, eu pretendo, e nós iremos fazer isso, meditar nessa missão dada a Tito. E, consequentemente, a todos nós que falamos de maneira direta ou indireta sobre a graça do Senhor. E a graça do Senhor é algo muito, muito poderoso e, às vezes, mal compreendida. Porque a graça que o Evangelho nos apresenta, ela não é só um estado de espírito. Ela não pode ser medida por um arrepio que nós temos ou por uma percepção abstrata do que de fato é graça. A graça, na verdade, é a manifestação do verbo da vida. A graça é Jesus Cristo. A graça que se revela é a pessoa de Jesus Cristo. E ele veio, como diz as Escrituras, desprendendo da sua glória e se fazendo homem, com um objetivo: redimir a humanidade. Trazer a humanidade novamente ao encontro com Deus, porque o povo havia se perdido. Muitas vezes nós pensamos na graça, como eu estou dizendo, na graça de Deus, como uma bênção que recebemos. E de fato é. Ela é uma bênção para encher os nossos corações, para a propagação do Evangelho, a fazer que nós nos tornemos a extensão do seu amor, da sua misericórdia, fazermos que nós nos tornemos a extensão do seu poder a lugares que pela força humana não é capaz de realizar esse poder, alcançar o seu objetivo. Mas através da manifestação dessa graça, da pregação do Evangelho, nós alcançamos lugares poderosos, para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no entanto, ao escrever essa carta, ele mostra que a graça é muito mais. Ele diz: ela é uma força extraordinária que age dentro de nós, de dentro para fora, para que nós possamos testemunhar o seu poder imensurável. Por isso nós passaremos a pensar em pelo menos 5 pontos importantes sobre a graça. Dividiremos a mensagem trabalhando sobre os próprios versos. O primeiro verso da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, o verso 11, nós podemos identificar aqui que a graça é um presente de Deus dado aos homens. O verso diz, Tito capítulo 2, verso 11 diz, vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 11, eu quero compartilhar com a igreja, lendo no telão, por favor. Foi? Travou. Eu leio aqui. Vamos lá. Bíblia aberta aí. Diz aí o verso. Capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui está o primeiro verso que nós iremos pensar nele neste momento, o presente de Deus. A graça de Deus que se manifesta salvadora a todos os homens. Há uma vertente filosófica falada sobre universalismo. Quando nós lemos esse verso de maneira errada, nós entendemos que quando o Senhor se manifesta, Ele salva o homem de maneira indistinta, sem acepção. De fato, Deus salva, e a intenção de Deus é salvar o homem sem acepção. A intenção de Deus é salvar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na condenação do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. Mas nesse caso, aqui não se aplica o universalismo.
A graça é para aqueles que creem com todo o coração, como diz as Escrituras em João capítulo 1, a partir do versículo 11. João capítulo 1, eu vou compartilhar com os irmãos os textos na tela ou na Bíblia, amém? Para que nós possamos examinar exatamente as Escrituras sobre os pontos importantes aqui. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem em seu nome. De fato, a graça é um presente de Deus, é o favor imerecido de Deus se manifestando no meio da sua criação. Mas para desfrutar desse presente é preciso ter um coração todo voltado para Cristo. É preciso confessar Jesus com os lábios e crer em seu coração. É preciso fazer renúncias para que, de fato, essa graça seja abundante em nossas vidas. É preciso nos adequar ao Evangelho do Senhor. Um certo teólogo diz: a graça não é um conceito abstrato. Ela é a pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo não para salvar um grupo específico de pessoas, credo ou raça, mas para todo aquele que crê no seu Evangelho. Paulo diz a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz aos Romanos o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 16, por favor. Romanos 1, 16. Diz... Romanos capítulo 1, isso. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus, Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Verso 16 novamente. Só o 16. Pois não me envergonhe do Evangelho. A graça é a manifestação do poder de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. É o presente de Deus manifestado aos homens. Há um teólogo chamado Mitchell Henry, ele diz: a salvação é um presente imerecido, dado a quem merecia a condenação. O que nós merecíamos nessa noite, se Cristo não tivesse desprendido da sua glória e se manifestado, era a condenação eterna. Mas Ele escolheu nos amar. Deus olhou para a sua criação, as suas criaturas, e se compadeceu. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Filipenses capítulo 2, verso 6, diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilando da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Se nós precisamos de uma evidência que Deus nos ama, precisamos olhar para Jesus. Precisamos enxergar que Jesus é a resposta de Deus para o declínio humano. Jesus é a resposta de Deus para a nossa inconstância no sentido de relacionamento com Deus. Jesus é aquele que, como está descrito no texto de Isaías, capítulo 53, Jesus é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. De fato, Jesus é a nossa salvação. De fato, Jesus é o presente de Deus entregue aos homens. A salvação, como disse e repito, Mitchell Henry diz, a salvação é um presente merecido, dado a quem merecia a condenação, mas recebeu o favor de Deus. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se olharmos para Cristo nessa noite e desprezarmos o seu Evangelho, nós estamos desprezando a graça de Deus. Se nós olharmos para Cristo nessa noite e questionarmos os seus ensinamentos, nós, não implicitamente, explicitamente, nós estamos renunciando a essa graça que nos foi dada. O segundo aspecto do texto da carta de Paulo a Tito, no verso 12, nós encontramos que a graça, além de ser um presente de Deus imerecido, ela gera em nós, ela tem função
pedagógica. Hernandes Dias Lopes, quando ele trata sobre esse texto, ele fala que a graça de Deus manifesta através de Jesus Cristo, e com Jesus foi introduzido o Evangelho tem poder pedagógico, ele traz educação, ele traz ensino, discernimento, é o que está exposto no verso 12 por Paulo a Tito. Quando você estiver lendo esse texto, as cartas de Paulo, que são direcionadas a algumas personagens, como Timóteo, mas nesse caso a Tito, substitui o nome Tito e coloca o seu nome para que você possa entender o que Deus está falando com você. Então, é como se nós fôssemos ler da seguinte maneira: Paulo dizendo a nós, Isaías, faça que, como diz o verso 11, diz assim: portanto, Isaías, a graça de Deus se manifestou salvador a todo homem. Isaías, essa graça tem poder para educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, Isaías, no presente século, Isaías, de maneira sensata, justa e piedosamente. A graça educa o homem. 3 pontos nesse texto, nesse verso que nós podemos trabalhar. Que esse ensino não vem do acaso. As Escrituras no Antigo Testamento já apontavam que o eterno Deus, além dos mandamentos dados à nação de Israel, num tempo específico, traria ensinamentos pontuais sobre a humanidade. É Isaías capítulo 54, versículo 13, o texto diz, o verso 13, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. E a confirmação está em João capítulo 6, verso 45. Esse texto, essa profecia que foi liberada por meio de Isaías, e toda a igreja, eu sei que já sabe, mas não custa compartilhar, Isaías, ele profetizou durante 40 anos sobre Israel. Imagine Deus, durante 40 anos, exortando o povo ao arrependimento. Durante 40 anos, dando a oportunidade à nação de Israel para que se arrependesse dos seus pecados, voltassem ao caminho que eles haviam abandonado. Durante 40 anos, Deus externou o seu amor e a sua misericórdia. Deus teve paciência. E nós queremos, às vezes, a resposta de Deus de maneira súbita, rápida, que Deus resolva os nossos problemas. Durante 40 anos, Deus falou com este povo. E essa profecia, ela foi liberada aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ela se cumpre cabalmente na pessoa de Jesus. É tão real isso, amados irmãos, que João, ao escrever o que Jesus estava falando, ele cita isso. João capítulo 6, verso 45. Observe, João 6, 45 diz as Escrituras. João 6, 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então a graça, ela educa. A manifestação da graça pré-anunciada em Isaías se manifesta no tempo oportuno, no meio da nação de Israel. E essa graça, ela não veio para salvar, ele pode salvar de maneira incondicional. A salvação é uma ação, uma ação exclusiva de Deus. Esse atributo de um Deus poderoso, inigualável, compassivo, logano, bondoso, é dele esses atributos. E ele pode fazer o que ele quiser. Mas de acordo com as Escrituras,
essa graça, esse favor imerecido que se materializa em Jesus Cristo e introduz no meio da humanidade o Evangelho, uma doutrina, introduz com essa finalidade de nos educar, de nos ensinar. As Escrituras diz no texto de João, no capítulo 1, eu quero ler isso com os irmãos, João, capítulo 1. Parece que eu estou vagueando na Bíblia sem uma orientação, mas não, isso aqui é para que a igreja conscientize acerca do que nós estamos tratando aqui. O texto diz o seguinte, verso 1: E no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Eu citei, foi Gênesis capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida, observe nesses 2 versos, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O texto está nos dizendo o caos que a humanidade vivia sem a presença de Deus, sem o discernimento, sem a palavra da vida eterna. Como que os homens se inflamavam nos seus prazeres, como que os homens se inflamavam nos seus ideais, nas suas ideologias, na vontade do seu coração, como que a humanidade estava perdida. Portanto, amados irmãos, em síntese, João capítulo 6, verso 45, João indica que aqueles que ouvem e aprendem, não é só ouvir, mas aqueles que aprendem, esses vão a Deus. Esses são ensinados por Deus, esses são educados por Deus, esses já não procuram mais as coisas lá fora, esses já estão se satisfazendo com todas as verdades que vêm do Senhor. E ele continua dizendo que esses que vêm a ele recebem ensino divino para terem a paz que o mundo não pode dar, para terem a vida que o mundo não pode conceder. O segundo aspecto, se a graça ela educa, e ela não educa de maneira involuntária, mas precisa, pontual, a graça que nos educa para fazer renúncias. A graça nos educa para que nós possamos fazer essas renúncias pontuais descritas no texto de Tito, capítulo 1, verso 12. No texto de Tito, capítulo 1, verso 12, as renúncias, a educação que a graça proporciona para que nós façamos renúncias pontuais. Diz o texto, verso 12, obrigado. Educando-os para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, a graça traz sobre nós consciência, a graça traz sobre nós senso de moralidade. Deus age na nossa mente. Observe o que diz em Romanos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, entre os versos 1 ao 12. Romanos capítulo 12, dos versos 1 ao 2. Se ela nos faz fazer renúncias pontuais, tais como essas, pois, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o texto está dizendo, e linkando ele com Tito capítulo 1, verso 12, ele está falando sobre a nova vida que nós adquirimos mediante a graça de Cristo que foi revelada. Nós não conseguimos fazer essas renúncias de maneira voluntária. Nós somos maus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Gálatas que o Espírito milita contra a carne porque são opostos entre si. É necessário que essa intervenção de Deus seja intensa, real em nossas vidas, para que a nossa mente mude.
não só de maneira externa, mas que o nosso interior mude. Quando Paulo fala sobre esse novo ser que nós nos tornamos em Cristo Jesus, a partir do momento que nós não conformamos com esse século, ele não fala isso do nada, porque ele disse em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que uma vez pregado o Evangelho acolhido por nós, agora a nossa mente é a mente de Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Ninguém. Ninguém. Não, o texto diz, nós, porém, conhecemos a mente do Senhor. O Evangelho foi implantado em nós pela graça manifesta. É o poder que nos educa. A graça, amados irmãos, repito, ela não pode ser compreendida de maneira abstrata. A graça é a pessoa de Jesus. Eu não sei se me fiz claro para a igreja, mas agora eu vou tentar mais uma vez. A graça é a pessoa de Jesus Cristo. A graça, ela não pode ser compreendida da maneira que nós queremos, da forma que nós queremos. Ela se manifestou com o objetivo de nos transformar. Como disse a irmã, ela que estava ministrando aqui, para alcançarmos a estatura perfeita de um varão. E é só pelo poder do Evangelho. Nada mais pode nos mudar. O pastor Ismael, ele citou Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, o texto diz, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, na ministração da ceia. Quando nós temos a mente de Cristo, o Evangelho está introduzido dentro de nós, nós somos educados por Cristo. Nós somos educados por Ele através do seu Evangelho, que são palavras de vida, que são palavras de instruções preciosas, que moldam o caráter do homem. Hernandes Dias Lopes, ele cita isso, ele diz, a graça é pedagógica, ela não apenas perdoa os pecados, ela nos ensina a viver longe deles. A educação nesse sentido, então a nossa mente agora é a mente de Cristo. Nós estamos ligados em Cristo para vivermos à altura do seu Evangelho. Então no verso 12, eu falei de duas possibilidades e falta a terceira. O texto diz sobre a terceira. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 12, e ele fala para que nós possamos viver. Já não é mais uma opção. Esse é o nosso dever, nós que fomos regenerados em Cristo Jesus. Parafraseando com Hernandes Dias Lopes, a graça, ela é pedagógica. Ela não apenas perdoa os pecados, mas ela muda todo o nosso estilo de vida. Ele fala assim, ela nos ensina a viver longe do pecado. Eu estou dizendo, ela muda todo o nosso estilo de vida. Toda a nossa prioridade muda. Os nossos sonhos já não são os nossos mais, é os do Senhor se cumprindo em nós. A nossa vontade, meu irmão, ela fica em segundo plano. Agora é a vontade do Senhor, porque o Senhor, através do Evangelho, tem nos educado para sermos instrumentos dele sobre essa terra. O texto fala sobre viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça, evidentemente, ela nos capacita a viver com equilíbrio e honestidade. Nós não enxergamos numa negociação como nós enxergávamos sem Cristo. Às vezes, numa negociação, você vê ali a probabilidade, a possibilidade de você obter um grande lucro, sem ética, sem nenhum limite, sem nenhum escrúpulo. E você ali, como um lobo feroz, entra naquela negociação para obter todas as vantagens possíveis. A graça já nos traz equilíbrio pleno sobre todas as coisas. Faz-nos enxergar as coisas com moderação. Faz-nos compreender que toda a glória deste mundo é passageira.
e que há uma glória reservada para aqueles que forem perseverantes até o fim. Viver de maneira santa, justa e piedosa já não é uma opção para o pastor e que os membros vivam de qualquer maneira. Este deve ser o dever. Esta é a instrução de Paulo a Tito. Como eu disse na introdução, quando Paulo foi incumbido de preparar, orientar a igreja que se encontrava na ilha de Creta, ele não foi enviado somente para tratar, né, o grupozinho de pessoas que estava dentro de uma casa. Ele sabia que estava enraizado de maneira cultural na cidade de Creta, nos moradores de Creta, a ausência da idoneidade. Não havia uma vida ética, não havia limites na corrupção. A corrupção era generalizada, estava em todos os setores. A mentira estava em todos os lugares, a imoralidade por todos os moldes da vida. E é curioso porque Tito ele já estava trabalhando, e essa deficiência da igreja era visível. E tocar nessas feridas, quando Paulo incumbe Tito de tratar de maneira pontual a deficiência dessa comunidade que se encontrava em Creta, não pense você que foi fácil para Tito. É fácil para nós hoje olhar para essa situação. Agora imagine o desafio de Tito. Paulo havia acabado de sair da prisão. Novos convertidos são cheios de dúvida, cheios de incredulidade. Precisam de provas cabais sobre a existência de Deus, sobre a manifestação do seu poder. Imagine o desafio de Tito. Mas Tito sabia que ele não faria isso só pela oratória, pela capacidade de transmitir aquilo que Paulo falou. Ele manifestaria todo esse ensino no poder do Espírito. O texto diz, de Atos dos Apóstolos, quando Jesus é assunto aos céus, que Jesus dá uma orientação para esse povo, para que eles pudessem ficar em Jerusalém, até que sobre eles fossem derramados poder. O poder real, o poder de ação, fogo, como disse o pastor Ismael, power, né? Fogo, autoridade. E Tito estava revestido dessa autoridade. Amados irmãos, essa orientação que eu estou expondo para a igreja, na verdade nós estamos trabalhando de maneira expositiva o texto. Essa autoridade repousa sobre nós para que nós possamos ser a extensão da graça de Deus e cumprir aquilo que Tito cumpriu na igreja de Creta. E que você possa cumprir por onde você passar. Não pense que essa mensagem é uma mensagem exortativa, né? No sentido de ficar massacrando a comunidade aqui. Pelo contrário. São homens e mulheres fervorosos que se empenham aí na propagação do Evangelho. Eu sei que é. Mas nós precisamos tratá-la porque o inimigo, de maneira sorrateira, tem penetrado na nossa comunidade, as nossas comunidades. E tem desvirtuado muitas pessoas no sentido de compreender a graça de maneira distorcida. Se escondem através da graça. Não querem permitir que a graça, que é o Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, que introduz o Evangelho no mundo, e esse Evangelho não nos transforme. O Evangelho tem que nos transformar. Ele traz sobre nós equilíbrio. E nesse ponto 3 do verso 12, para concluir aqui, a graça, ela gera em nós a capacidade de vivermos de maneira equilibrada, honesta, não somente com o próximo, mas principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Compartilhar de maneira rápida. E essa ausência de viver de maneira santa, justa e piedosa, ela tem sido assim muito evidente em muitos lugares. Essa semana recebi uma ligação de um pastor pedindo socorro. E ele expôs a sua situação e a igreja já não tinha mais recursos para custear os aluguéis.
As pessoas, elas já não estavam mais interessadas em ter a responsabilidade que um dia eles assumiram com aquela congregação. E o valor do aluguel deste pastor é R$5.000. E ele vive de aluguel também em cima, numa outra casa, porque o imóvel pertence a essa pessoa, ele dividiu. E ele abriu o coração, mostrando a sua necessidade e pedindo socorro em oração, socorro com verbas. E nós percebemos, e quando eu estava pensando sobre esse texto, como que nós temos vivido, anunciamos, falamos que somos cristãos com os lábios, mas o nosso coração não está inclinado para viver de maneira piedosa, que é a terceira característica aqui do verso 12. Primeiro ele fala sobre viver de maneira sensata, equilibrada, justa, de maneira honesta e de maneira piedosa. A piedade já não se faz presente em muitos lugares. Nós precisamos voltar às Escrituras para que, de fato, o Evangelho nos transforme mais uma vez. O terceiro ponto está no verso 13 da carta de Paulo a Tito. Aqui nós vamos encontrar o que foi tratado aqui também no louvor pelas irmãs na ministração, não dos cânticos, mas na ministração daquilo que Deus colocou no coração. Porque elas falaram de esperança. Todos os louvores caminharam para esse sentido. O sentido da esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, mas que do céu ele voltará. E a graça fala, esse texto, nesse ponto do capítulo 2 de Tito, fala exatamente sobre isso. O texto diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, ele não estava tratando só sobre as questões comportamentais da igreja que se encontrava em Creta. Além de tratar acerca do seu comportamento, da nova criatura que eles deviam entender que se tornaram em Jesus, ele agora alimenta o coração dessa comunidade, dizendo: ora, nós não iremos nos amoldar à educação que a graça introduz para só vivermos nesse tempo presente. Há a glória de Deus que irá se manifestar. Nessa graça, a esperança da vida eterna. Dois aspectos aqui nós poderíamos pensar sobre esse verso de Tito, capítulo 2, verso 13, nós poderíamos pensar de maneira escatológica nesse texto, para os que gostam de teologia aí. Porque esse texto, esse verso 13, fala sobre a consumação dos últimos dias. Também. Isso aqui é escatologia pura, que é o estudo das últimas coisas. O texto fala sobre isso, ora, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando sobre a consumação dos séculos, que ela se cumprirá, querendo uns ou os outros não querendo, ela se cumprirá cabalmente. Observe o que Paulo diz, a carta aos Filipenses, capítulo 2, entre os versos 10 ao 9. Filipenses, capítulo 2, entre os versos 10 ao 11, perdão. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está apontando para a bendita vinda do Senhor. Nós precisamos entender que além da graça nos educar, de maneira introduzindo ensinamentos da parte de Deus, para que nós nos tornemos homens segundo a vontade do Senhor, esse ensino nos faz fazer renúncias pontuais, como impiedade, como paixões mundanas, nos faz viver de maneira santa, justa e piedosa. Essa mesma graça agora nos alimenta de maneira intensa sobre a vinda do Senhor Jesus, que é certa. Pastor Ismael disse isso aqui na hora que ele estava ministrando sobre a ceia. Ele estava dizendo sobre
sobre a expectativa da vinda do Senhor. Será que isso tem aquecido os nossos corações? Ou será que nós temos vivido o hoje como se o amanhã não existisse? Qual tem sido as nossas prioridades? Ao guardarmos a educação dessa graça, nós também guardamos em nosso coração a bendita esperança. Nós não vivemos só em encalço das conquistas terrenas, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá e nos levará com Ele. Terceiro, o quarto tópico, no verso 14. Essa mesma graça, uma vez nos educando, essa mesma graça, uma vez gerando em nós a viva esperança, ela nos transforma plenamente. O texto fala de pelo menos 3 transformações importantes. A primeira é, versículo 14, vamos ler. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Só para ficar no canto da sua casa? Para fazer as suas próprias vontades? Não, o texto diz, para produzir frutos, para exercer boas obras, zeloso de boas obras. Portanto, o texto nos traz 3 informações. Jesus se entregou para nos redimir, Jesus se entregou para purificar para si um povo exclusivo seu, que tem o desejo ardente de fazer aquilo que Ele nos confiou. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço pela nossa iniquidade. Jesus Cristo, Ele nos libertou da escravidão do pecado, de acordo com Colossenses capítulo 2, verso 14, diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu, Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Ele nos transformou de dentro para fora e de fora para dentro, para Ele. Nós não pertencemos um clubezinho, nós pertencemos ao autor da vida. Nós temos um dono e o nome dele é Jesus. Não podemos esquecer disso. E essa transformação tem esse objetivo. O texto diz, e removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs à ignomínia, em outras traduções, mas a palavra é desprezo, triunfando dele na cruz. Amados, somos propriedades exclusivas do Senhor, isso já não é mais uma opção. Nós fomos separados para Ele e para a glória dEle. A graça nos transformou. Se você não entendeu a transformação mediante essa graça revelada, mediante o sacrifício, como foi dito aqui na ministração, o sacrifício expiatório do Senhor, se você não entendeu que o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz para redimir a humanidade do pecado e gerar um novo povo nele, é preciso entender. Porque porquanto todos que foram alcançados por essa graça, ele não vive na preguiça espiritual. Ele não vive encalço em busca da sua satisfação pessoal. O seu coração arde para viver para Cristo. O seu coração arde para realizar as obras que Ele nos confiou. O nosso coração arde para realizar as boas obras do Senhor. A graça nos transforma. Se um dia, no curso da sua vida, você levantou a sua mão e confessou Jesus como seu Salvador e Deus, e passou-se dias, meses e anos, e você não mudou, as suas prioridades não mudaram,
o seu comportamento não mudou, não foi acrescentado na sua vida o discernimento daquilo que agrada ou desagrada a Deus. Você não consegue fazer separação do santo e do profano. É preciso reaver sobre a nossa confissão de fé e estilo de vida. É preciso pensar o porquê que essa graça não me transformou plenamente. Porque uma vez ela me transformando, ela me chama para a ação agora. Observe o verso 15 da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15. Ele fala sobre algo importante aqui também. Ele fala que essa graça, uma vez nos educando, uma vez nos ensinando de maneira pedagógica, a não apenas sobre o perdão do pecado, mas nos ensinando a viver longe dele, nos fazendo compreender a necessidade da renúncia, do exercício da piedade, do exercício da compaixão, me fazendo entender que eu preciso viver de maneira santa, sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Essa graça que se manifestou em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo, que trouxe certeza, da mesma maneira que olhos viram ele subir, ele descerá. Essa graça, ela me transformou, porque esse Espírito me convenceu. Como disse a querida irmã, quando ela estava ministrando, ela citou Efésios capítulo 2, verso 1. Ela disse algo precioso, quando ela disse, deixa eu abrir aqui, algo precioso, eu preciso compartilhar com os irmãos. Ela disse: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andavam outrora, segundo o curso deste mundo. Diz o texto, ele vos deu vida, nos quais, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observe o verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Todos nós andávamos assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Louvado seja o Senhor. Verso 4, por favor, irmã. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto, amados irmãos, não precisa fazer uma exegese profunda do texto, não. É interpretação simples de texto. Observe o verso 5, o final, pela graça sois salvos. Mas observe o 5, a primeira parte. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Esse Cristo é a manifestação expressa da graça de Deus. É por Cristo que somos salvos, é por Cristo que somos educados, é por Cristo, nessa educação introduzida por Cristo, é que nós renunciamos àquilo que não agrada a Deus. Não dá para ser crente sem Jesus, né? Não dá para ser cristão sem o Evangelho. Não dá para ser transformado vivendo fora dessa verdade. E para concluir, verso 15 de Tito, capítulo 2. Aqui ele está comissionando agora Tito a ter a ação necessária. Então a graça, ela traz instrução, ela pondera as deficiências, ela encoraja, ela alimenta o coração da igreja que se encontrava em Creta, que Tito estava pregando, para que eles entendessem que a orientação de Jesus Cristo não era só para viver naquele momento e tudo estava acabado, não. Havia outra
havia a glória de Deus que iria se manifestar, a vida eterna com Cristo Jesus. E ele diz estas coisas, exorta e repreende. Também com toda autoridade, ninguém te despreze. Diz essas coisas, o chamado à ação. Diz essas coisas com autoridade. Diz elas sem deixar ser intimidado por ninguém. Diz ela à igreja para que o povo se amolde o evangelho de Cristo. Diz à igreja que não dá para servir o Senhor em cima do muro. Diz à igreja que é preciso fazer renúncia. Diz à igreja que sem Jesus serão condenados. Diz à igreja que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a decadência do homem. Diz às igrejas. Era isso. É a ação. O chamado à ação. 2 pontos. O texto fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza, em outra tradução bíblica. No primeiro ponto, o apóstolo Paulo está dizendo a Tito que o evangelho do nosso Deus é poderoso para transformar e salvar o homem plenamente. Não é no sentido vertical, não. Não é só salvação, céu e terra, não. É no sentido horizontal também, salvar em todos os aspectos da vida humana. E o pior que é salvar de nós mesmos. Salvar do nosso egocentrismo, do nosso ego inflamado. Salvar-nos da nossa vaidade, da nossa arrogância. Salvar-nos da nossa autossuficiência. Temos vivido um tempo de autossuficiência, ninguém precisa de ninguém. Não pode ter alguns números na conta lá que se sentem autossuficientes, desprezam todos. Nós não somos nada sem Jesus. Então Paulo, ele orienta a Tito, mas também essa carta, ela nos orienta a entender quem nós somos no Senhor. Se Paulo diz a Tito, nesse primeiro ponto, que o evangelho do nosso Deus é poderoso para transformar e salvar o homem em todos os aspectos da vida, eu digo a essa igreja, na autoridade do nome do Senhor Jesus, também, que esse evangelho que nos trouxe transformação, que nos educou, que nos ensinou o caminho que nós devemos andar, de como agir, de como reagir, esse evangelho continua sendo poderoso para salvar as nossas vidas, transformar o nosso caráter. Não dá para ficar vestindo capa, uma hora essa capa não vai dar bom, essa máscara vai cair. É preciso ser sinceros, honestos, diante do Senhor, e não só diante do Senhor, diante dos homens. Nós somos pequenos luzeiros sobre essa terra, somos salos. Então, amados irmãos, repito, nesse primeiro ponto, Paulo está dizendo a Tito que o evangelho do nosso Deus é poderoso para transformar e salvar o homem. E o pior desastre é o homem não reconhecer a necessidade de ser salvo por Deus, de ser transformado por Deus. Aqueles que se sentem autossuficientes. E que todos que têm uma vida de obediência e ensino correto, esses não precisam se preocupar. O seu testemunho é a sua carteira de confirmação, o seu testemunho, o seu estilo de vida revela a autoridade que ele tem para trazer tal mensagem. Concluo dizendo o seguinte: a graça de Deus não é licença para pecar, mas poder para viver de maneira santa, como disse Hernandes Dias Lopes. 3 perguntas ou 3 afirmações para nós nessa noite. Você já aceitou essa graça com todo o seu coração? Reformula a pergunta. Você entendeu o que é a graça de Deus? Porque se entendermos de fato o que é a graça de Deus, nós jamais a rejeitaremos. Nós também jamais a resumiríamos sobre um conceito superficial. Nós jamais utilizaríamos a graça para esconder os nossos pecados ou justificar as nossas falhas. Existe uma defesa hoje dentro das comunidades, quando as pessoas são confrontadas com o seu pecado, elas respondem assim: Deus conhece o meu coração.
E eu quero te dizer como eu digo lá na congregação onde eu pastorei. Hoje o pastor João está lá ministrando no meu lugar, mas eu digo isso lá. Eu digo lá o seguinte: se você usa essa parte do texto de Jeremias capítulo 17, verso 9 lá, eu quero te dizer o seguinte: tema diante disso, trema diante dessa justificativa, trema, porque se tem uma coisa mais terrível é Deus saber a profundidade do nosso pecado, sem arrependimento, porque Ele pode saber a profundidade do nosso pecado junto com o nosso arrependimento, mas sem o arrependimento, justificando para continuar pecando, tome cuidado. A graça não pode ser tratada de qualquer maneira. Você tem deixado, a segunda pergunta, você tem deixado a graça te educar? Você tem vivido à altura do que o Evangelho tem ensinado? Você tem deixado a graça te educar a viver de forma justa e sensata? Terceira, você faz parte do povo zeloso de boas obras? Eu sei que o meu amigo pastor Ismael Maim é um cara que se esmerila no seu trabalho. Ontem nós estávamos até falando sobre uns comentários de alguns pastores. Tem pessoas, o pastor Jeremias, ele contou do Jeremias, depois eu contei de um outro pastor lá para ele. Ele me contou sobre o pastor que estava na saída do final do culto, não é assim? Aí o irmão passou e pegou na mão do pastor e estava lisa, não é isso? Fazendo um paralelo com, por ela estar lisa, que ele não estava trabalhando, né? Aí eu contei para ele que um certo pastor, todo dia de manhã, ele levanta bem cedo, morando na casa pastoral, e a casa pastoral era do lado da igreja, e ele se sentava ali no rumo da janela, pegava os seus livros, a sua Bíblia, e se esmerilava, estudando, pesquisando, orando. E aí passava sempre um membro da igreja, passou nesse dia um membro da igreja, olhou o pastor, falou assim: "Ei, pastor, descansando aí, né?" E foi embora trabalhar. Aí ele voltou de novo, no fim da tarde, aí viu o pastor capinando. Aí falou assim com o pastor: "Ô, o pastor está trabalhando aí, né?" Bom, conclusão. Às vezes o trabalho pastoral ele é desprezado, ele não é entendido. Não é compreendido o esforço que é gasto de maneira intelectual, no estudo, no aprimoramento do conhecimento. E não só isso, os telefones dos pastores, eles não param. É de madrugada, é de noite. Às vezes a gente está cheio de problema, a gente está tratando de problema dos outros. Então, é um trabalho árduo, intenso, e não é valorizado. Isso surgiu porque eu mandei para ele uma sentença, uma decisão no tribunal, no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, sobre uma condenação, numa ação trabalhista que algum pastor estava querendo reaver lá oferir os seus direitos. E às vezes a igreja, quando se depara com um pastor querendo um salário, querendo uma ajuda, acha isso um absurdo. Mas não percebe a responsabilidade que um pastor tem diante da comunidade. Eu não estou dizendo isso aqui de maneira aleatória, não. Eu estou dizendo isso baseando no texto que nós acabamos de ler. Porque Tito, ele era um presbítero. Ele estava ali a serviço do reino. E o serviço era intenso, como eu disse para vocês. A igreja de Creta era uma igreja que estava muito aquém do que precisavam ser em Cristo Jesus. E ele foi incumbido de disciplinar aquela igreja. E disciplinar a igreja é muito difícil. Não na força do nosso braço, ou na nossa capacidade intelectual, ou pela teologia que nós alcançamos aí através dos estudos. Mas na força do Espírito de Deus que atua em nós. A insubmissão, a irreverência. Eu não estou fazendo nenhuma repreensão, tá, pastor? Estou fazendo um comentário. É muito difícil. Então, como eu disse da outra vez no aniversário da igreja, ame seu pastor. Ame. Ame. Eu fui lá visitar o pastor Ismael e às vezes a gente vê assim, o fim, né? Assim, não o fim do pastor Ismael, mas o fim que nós chegamos em certas situações.
Eu visitei um pastor um tempo atrás, que me ajudou muito na mentoria pastoral. E ele pastoreou a igreja durante 35 anos. Ele estava no Santa Casa, acometido de um câncer no estômago. Cheguei lá, eu vou confessar isso para a igreja, que depois vocês cortam aí. Ele disse assim para mim, assim, me chamou lá, mandou me chamar. Cheguei no leito lá, ele estava lá deitado. Ele disse, meu filho, pôs a mão no meu ombro, pediu a filha e os parentes para sair. Eu falei, vou te dar um conselho. Ele falou assim para mim, viva a sua vida. Viva a sua vida com Cristo, mas viva a sua vida. Porque eu pastoreei uma igreja há 35 anos. Tem 4 meses que eu estou aqui nesse hospital. 2 pessoas vieram me visitar. 2. Ele tinha 82 anos. 2 pessoas. Eu não estou querendo aqui desestimular ninguém, porque a própria das Escrituras diz que aquele que almeja o pastoreio, excelente obra almeja. Mas é para que você olhe para esse homem aí e comece a orar por ele. E pelo pastor também. Comece a não militar contra. Comece a entender a responsabilidade que recai sobre um pastor, que precisa tratar esses pontos com a igreja e às vezes é mal compreendido. É mais fácil para mim chegar aqui e trazer o que eu quiser aqui, e vou embora, o que eu quiser dentro das Escrituras, ir embora para minha casa e o pastor ficar com todo o problema. Então, que essa responsabilidade que recaiu sobre Tito, ela também recai sobre nós. Mas em especial no pastor que preside, que haja um acolhimento com amor e com misericórdia. Que nós viemos nos adequar às orientações, que nós viemos adequar às instruções, para que nós possamos crescer de maneira orgânica, para que Deus se alegre com a comunidade, para que Deus, ao olhar para essa casa, Ele se alegre com a humildade, a submissão, a compreensão que quando é aberta as Escrituras e é pregado o Evangelho do ensino, não é para que o líder tenha domínio sobre as pessoas, mas que a igreja se aperfeiçoe na graça de Cristo para as boas obras. Eu quero, estou deixando esse recado com a igreja. E a minha conclusão foi essa. E eu vou repetir para que não fique aqui aleatório o que eu disse, A graça de Deus não é licença para pecar, mas poder para viver de forma santa. A graça de Deus não é licença para pecar, mas poder para viver de forma santa. A graça é Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem. Glorifique o Senhor com as suas palmas. Agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. Eu achei que nem iriam me chamar mais, mas o pastor acabou me chamando.